Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. E hoje eu vou falar sobre um acontecimento cósmico que nós vamos ter agora no dia 22 de janeiro, que é a conjunção de Vênus e Saturno. Vênus e Saturno são dois planetas muito importantes da astrologia e eles são do elemento Terra. Vênus rege a constelação de Touro e Saturno rege a constelação de Capricórnio. Então, esses dois planetas, na figura também dos elementos que eles regem, eles têm já uma sintonia natural mitológica. Então, Saturno, ele participa duas vezes na vida de Vênus. Saturno é conhecido como Cronos e Vênus como Afrodite. Então, assim, o nascimento de Vênus, naquele quadro lindíssimo que nós temos da Renascença, né? Ela nasce, né, da espuma do mar, ela nasce de dentro de uma concha. Então, como ela nasce? Então, Saturno, quando ele toma o poder, né, do pai, que é o Uranus, ele castra o pai. Então, ele joga o falo no mar e da espuma do falo nasce Afrodite numa concha. Claro que tudo isso é totalmente simbólico, né? Então, o que significa o Uranus? O Uranus significam as forças do caos, aquele que está em eterno rebuliço, né? Como um fio de energia partido que fica ricocheteando para todos os lados, né? E Saturno, ele representa o quê? A energia da organização, da estrutura, da ordem. Então, quando ele castra o Uranus, é para que termine o caos, para que ele termine de reproduzir o caos, certo? Para que ao parar de reproduzir o caos, possa ser produzido o que? O amor. Então, o caos, ele tem que terminar para que o amor aconteça, né? Eles são energias opostas. Então, o nascimento de Vênus já está ligado a Saturno. E uma outra passagem é quando chega o Tifão, que é um titã capaz de comer deuses, né? De matar deuses, quando ele chega na Terra, né? E Pan, o deus Pan, ele dá aquele grito, né, que é a palavra pânico, pandemia, vem de Pan, desse grito que ele dá. Então, quem é a primeira que ouve o grito? Afrodite. Então, significa o quê? Quando existe um perigo, primeiro a ser salvo é o amor, né? Então, quando ela pega o filho Eros e vão buscar um abrigo, quem ajuda os dois? A cabra Almateia, né, que é a Capricórnio, né? A constelação de Capricórnio, ela é dada em homenagem à cabra Almateia, né? Porque a cabra Almateia, ela negocia, né, com o Capricórnio, ele é sempre influente, né, em tudo. Ele é influente na terra, ele é influente no mar. Então ele consegue que Netuno abrigue Afrodite e seu filho Eros no mar. Então a constelação de Peixes, ela é dada em homenagem a essa proteção. Os peixes não são dois peixes, são Eros e Afrodite disfarçados de peixes, transformados em peixes, né? Para que eles possam sobreviver. Vocês veem que essa presença do amor no mar, da mulher no mar, né? Ela faz parte de várias culturas antigas, mitológicas, espirituais, né? Nós temos na cultura africana Iemanjá, né? Que é a deusa do mar. Nós temos Rukmini na cultura indiana. Nós temos até na cultura mitologia do Polo Norte, nós temos uma deusa chamada Sedna, que é a noiva do mar, né? Então nós temos já essa representação. Então essa relação de Vênus e Saturno também é uma relação de elemento terra, ou seja, Vênus abre a energia da terra e Saturno fecha, porque ele é o mestre da terra. Então Vênus, ela abre a terra falando, olha, nós temos que amar a terra, amar as coisas da terra, nós temos que amar a natureza, amar o nosso corpo, cuidar bem deles, né? Então Vênus vai falar na constelação de Touro do lado sensorial do ser humano, certo? Então Vênus é aquela que traz para nós o prazer em todos os nossos sentidos, certo? No paladar, no olfato, na audição, no tato, tudo aquilo que nós podemos sentir prazer no nosso corpo é importante, porque o prazer do corpo, ele permite que a nossa alma também fique mais feliz dentro dele. Então,
ela traz essa relação da terra, ela traz a relação da prosperidade, falando que nós podemos ter tudo aquilo que nós amamos de verdade, né? Agora, Saturno, ele fala da estrutura da terra, é aquele que dá a estrutura, a base, né, de firmeza, das realizações, para que nós possamos nos sentir mais seguros com a nossa vida, né? Então, a gente precisa ter um lugar para morar, para dormir, um trabalho, né? Então, assim, toda a estrutura do mundo, né, do mundo material, é regido por Saturno. Saturno, ele também rege no corpo humano toda a estrutura, toda a base da beleza do ser humano, que é a pele, os ossos, os dentes, o cabelo, as unhas, né? Então ele vai falar daquela simetria, né, que Leonardo da Vinci descobriu nos ossos da face do ser humano, que são os formadores da beleza, e não os músculos, a pele ou nariz, boca. Então, assim, toda a beleza ela precisa de uma estrutura, né? Então Saturno, ele fala disso. Então a Vênus, em relação a Saturno, ele vai falar assim: olha, você precisa ter responsabilidade com as coisas que você ama, né? Então Vênus é aquela que se apaixona, que ama, né? Então ela passa numa vitrine, ela gosta de alguma coisa, ela quer comprar aquilo, ela compra aquilo. Então Saturno fala da responsabilidade, fala: olha, então aquilo que você adquiriu por amor, você precisa, por esse mesmo amor, se responsabilizar, ser capaz de cuidar daquilo, né? Então ele fala dessa inteligência da Terra também. Então essa conjunção de Vênus e Saturno, ela vem para falar de vários aspectos materiais nessa linha da prosperidade, do amor, do comprometimento, da segurança, né? Então essa conjunção, em primeiro lugar, ela fala: olha, você precisa se comprometer com as coisas que você ama, certo? Se você ama alguma coisa, se responsabilize com aquilo, porque se isso não acontece, né? Então vamos lembrar do símbolo do mito, né? Quando Capricórnio joga, certo? Quando a cabra Almateia joga Vênus e Eros no mar para se transformar nos peixes, né? O que isso simboliza, né? Simboliza, o mar representa a alma, as emoções mais profundas, né? Então o amor da terra é aquele que ele precisa do compromisso, da responsabilidade, para que ele vá para o amor da alma, para que ele vá no sentido mais profundo, porque senão ficam como muitos relacionamentos que começam assim, né? As pessoas se acham bonitas, interessantes, tá? Mas faltou aquela profundidade, não teve um compromisso, certo? As pessoas não se procuram no dia seguinte, elas não se responsabilizam pelo amor do outro, pelo amor que elas sentem pelo outro. Então o não compromisso faz com que a alma não entre na relação. Então a alma não entrou na relação, ela está fadada a acabar, né? Também não quer dizer que assim as pessoas elas se relacionam com o corpo, com a alma, com tudo, e alguns relacionamentos terminam, né? Aí já é uma outra situação, né? Então por quê? Porque esse nível de responsabilidade ele tem que se manter sempre, né? Porque assim, se você teve um cuidado, certo, com os sentimentos do outro, com a relação, só durante um certo tempo e depois você parou de fazer isso, então como que ela vai se manter, né? Então tem essa relação também. Então aqui também essa conjunção vai falar muito do mundo material, certo? Então ela vem para inaugurar, né, isso que eu já venho falando já há algum tempo e vai estar se afunilando cada vez mais, que o mundo material sem o lastro espiritual não vai prosperar, certo? Vocês podem ver que as pessoas, né, que estão fazendo coisas que elas não gostam de fazer, elas não, além delas não estarem conseguindo ter uma real, vamos dizer assim, prosperidade com isso acaba virando uma âncora, elas estão ficando deprimidas, infelizes. Será que vale a pena pagar esse preço? Certo? Ou, no caso de aquela coisa somente utilitária do dinheiro, nós estamos vendo aí, recentemente, muitos escândalos, né, de quebras, né, financeiras de grandes instituições. Então, assim, o dinheiro, a prosperidade, vamos chamar de dinheiro, a prosperidade sem lastro espiritual não vai prosseguir. Os relacionamentos
sem um comprometimento real, eles também não vão prosseguir, certo? Então agora é o momento da gente se educar como ser humano para que a nossa alma possa realmente participar da nossa vida, né? Então vejam só, vocês não podem querer amarrar a alma ao corpo e querer puxar ela para onde o desejo do ego, né? Que são provisórios, né? Que são muitas vezes destrutivos, querem levar. É o contrário. A gente tem que amarrar uma cintura, né? Como a corda que prende os pés do peixe, né? Nós temos que nos amarrar a nossa alma e deixar que ela leve. Nós nunca vamos nos perder, né? Seguindo esse princípio. Então, essa conjunção, ela vem para fazer essa jogada, né? Das coisas da matéria para as coisas do espírito, né? Porque vamos nos lembrar também que Vênus, ela tem, quem assistiu meu vídeo anterior das previsões de 2023, Vênus, ela tem uma posição de atuação de energia forte com Plutão esse ano, certo? Então, Vênus e Plutão, eles estão comandando esse joio separado do trigo, certo? Então, assim, aquela coisa, o amor e o ódio eles vão ficar totalmente separados, porque onde tem ódio, quem se deixa dominar pelo ódio, não tem amor ali, certo? Não tem mais essa justificativa. É um pouco de cada coisa. Não, eu odeio, mas eu amo. Não tem eu odeio, mas eu amo. Quem ama, certo? Não vai agredir o outro. Quem ama não vai humilhar o outro, não vai ofender. Quem ama não vai fazer mal nenhum à pessoa que ama, certo? Agora, a pessoa que ela faz tudo isso, ela não está vivendo um amor, ela está vivendo o ódio, certo? O ódio que vem de uma obsessão, que vem de um desequilíbrio interno que a pessoa tem, da desconexão com o seu lado positivo, né? Então, esse aspecto também vem preparar, né, aquela coisa assim, olha, vamos agora prestar atenção de verdade nas relações, né? Então, esse grau de Capricórnio, que acontece essa conjunção, o grau 25, ele vai falar, às vezes você pensa que uma pessoa te odeia, mas não, né? Não é porque ela não está dando atenção o tempo todo para você que ela não gosta, né? Então a gente tem essa coisa muito de fazer leituras superficiais sobre as relações. Isso, as redes sociais, o WhatsApp, eles são muito úteis, mas eles propagam isso, né? Então a pessoa não responde naquele minuto, é uma desconsideração. As pessoas têm que ter o direito de refletirem antes de responder, ou de escolherem o melhor momento para isso, ou até de não responderem, certo? Então, assim, quando que foi colocado que isso é um medidor de afeto, né? Então, a gente tem que medir o afeto por coisas mais importantes do que isso. Então, essa conjunção, ela vai acontecer no dia 22, agora, de janeiro. O ponto mais próximo, né, que Vênus vai estar com Saturno, vai ser às 19 horas e 12 minutos. Só que esse momento, ele não é o mais forte da conjunção. O momento mais forte, ele vem quando a Lua passa por eles, que vai ser 12 horas depois, vai ser às 7 da manhã do dia 23. Então, esse 23/1 de 2023 é que é o dia mais forte dessa conjunção. Porque a Lua passa, é como se ela vai captar essa energia para nós. Porque a Lua é o nosso depurador de energia, desde do ser humano, do indivíduo, dos microcosmos até o macrocosmo de tudo que nós vivemos aqui. Ela cumpre essa função de captar as energias cósmicas, depurar e passar para nós. Essa é, vamos dizer assim, a grande função da Lua, né, como a nossa grande mãe. Então, nas 7 da manhã do dia seguinte, abre essa energia, certo? Então, a partir dali, muitas coisas vão se transformar, certo? Vocês vão observar aí, como eu falei, né? Mais quebras no sentido financeiro, aquilo que não tem lastro espiritual nenhum, só tem lastro de ganância, só tem lastro de utilitarismo, tudo isso vai ser muito desmascarado, né? Vocês podem aguardar. Agora, um outro aspecto, né? Essa casa 11, né? A influência dessa conjunção de Vênus e Saturno acontece naquilo que nós chamamos de casa 11 da astrologia, certo? Então, a casa 11 é a casa do altruísmo, é a casa onde nós doamos coisas para o mundo. Então, é um momento da gente colocar as nossas relações afetivas nesse contexto também.
Porque, assim, uma coisa que eu não consigo, eu até consigo entender como terapeuta, mas é difícil entender pelo meu aspecto humano, as pessoas muito egoístas, né? Então, aquelas que só querem coisas para elas, ou do entorno delas, né? Ou aquela coisa, olha, você cuida da sua vida, eu não tenho nada com isso. As pessoas que elas não estendem a mão para o próximo porque elas acham que elas têm que cuidar só da vida delas. Elas têm que se preocupar só com as coisas delas. Isso não é só muito vazio, né? Isso é muito cruel, né? Então, quando você deixa de estender a mão para alguém, porque você acha que você já tem coisas o suficiente para você cuidar da sua vida, você está dando um passo involutivo muito grande. Porque o egoísmo, ele é, vamos dizer assim, é a raiz de todos os problemas, né? Então, assim, não vê o aspecto do próximo, só vê o seu mesmo. Ou só vê aqueles que falam a mesma língua que você, né? Isso é uma coisa para tomar muita atenção. Porque tem um ditado que eu gosto muito, né, de Confúcio, quando ele faz um comentário de um hexagrama do I Ching, não me lembro agora qual é o hexagrama, mas ele fala o seguinte: o homem, antes de olhar para o céu, ele tem que olhar para o seu semelhante. Porque o que é o céu? É Deus, é a divindade, aquilo que está acima dele, que ele quer que eu ajude, né? Então, assim, antes dele olhar para o céu, ele tem que olhar para o seu semelhante. Porque aquele que não olha para o seu semelhante, para o céu, não tem valor nenhum. Certo? Então, todo o valor espiritual, dessa base mais profunda, né? De tudo aquilo que é o de mais positivo que nós podemos ter, está em ajudar o nosso semelhante, assim como Jesus veio nos falar aqui na Terra, né? É olhar para o semelhante, é cuidar dele, não ficar julgando ele, depredando ele, certo? Você tenda a sua mão para ajudar e não o contrário. Então, esse sentido é um grande símbolo dessa conjunção de Vênus e Saturno. Então, esse grau 25 de Capricórnio, como eu disse, quando a Lua faz no dia seguinte a conjunção, já arrasta, né? Já passa para o próximo grau de Capricórnio, que é um grau aonde nos convida a testar as coisas de uma maneira diferente, certo? A procurar entender o outro de uma maneira mais ampla, né? Então, assim, o que é que você pode tirar de positivo de cada coisa, né? Olhar, porque eu falo assim, olha, quando você olha para qualquer coisa, né, uma pessoa, uma situação, o que seja, né, e você só vê o que tem de mal naquilo, qual que é o problema disso? O seu lado mal é que está olhando para aquilo, certo? E quando você coloca o seu lado mal para olhar as coisas, sabe qual é a sintonia cósmica positiva que você traz? Zero, né? Então, quando você olha uma coisa e você olha vamos dizer assim, de uma maneira, não digo assim para você olhar uma tragédia e falar que lindo, né? Mas procurar refletir sobre aquilo também, né? E quando for coisas mais simples, como pessoas e situações, dá sim, a gente pode olhar o lado positivo. Então, quando você olha para alguém, para uma coisa, para uma situação e você vê o lado bom, é porque é você o ser bom que está olhando. Quando você coloca o seu ser bom para olhar as coisas, aí você vai atrair toda a energia cósmica positiva para a sua vida, né? Essa é a mágica, não tem nenhum outro sentido que faça isso. É você que coopera a magia na sua vida. Aí as pessoas vão lá, olha, faz um encantamento, acende uma vela, não sei o quê, mas ela não muda nada dentro dela, o que isso vai funcionar? Zero. Certo? Enquanto que ela não precisa fazer nada disso e simplesmente buscar o seu autoaprimoramento, certo? Porque quando você busca o melhor de você, ser o melhor de você, você vai estar impulsionando o melhor de todo mundo ao seu redor, certo? Essa é uma relação importante. Então, essa conjunção, ela vem para nos convidar a duas coisas, né? Uma, acabar com o caos para poder trazer o cosmo. Para o amor nascer, a gente tem que acabar com o caos, certo? E no outro sentido, irmos para o nosso lado mais íntimo, mais profundo, para que a gente possa ter uma sintonia. Então vocês veem, né, o que aconteceu no mundo, no Brasil, aqui no dia 8 de janeiro, né? Eu até estava observando o céu ali,
para ver como que estava, né, a movimentação, para que tudo isso acontecesse, porque nada, não tem um fio de cabelo que tenha relevância no nosso planeta que não vai ser representado no céu. Nós, na verdade, somos um teatro do plano cósmico, né? Então ali, a Lua, na madrugada anterior desse dia, ela fez uma conjunção com a Lilith, certo? Que a Lilith tem aquele aspecto, né, de 8 ou 80, né, do amor e ódio. O ódio é a Lilith, né? Então, ver onde a pessoa tem raiva, né, na vida dela na hora de ler um mapa, vamos ver onde que tem a Lilith ali. E ela fez uma oposição com Plutão, então assim, aquela coisa estoura a bomba atômica, né, emocional ali de todo mundo. E depois foi se arrastando, a Lua, na medida em que ela foi se movendo no céu, ela foi indo para a oposição de Vênus, certo? Então assim, a Lua é uma energia muito amiga de Vênus, menos na oposição, né? Eu vejo nos mapas que eu leio, né, das pessoas, os momentos mais frágeis, mais difíceis que muitas encontram é no momento que a Lua está em oposição com Vênus, né? É quando assim existe uma quebra do aspecto feminino, né? Então, o que acontece com o mundo quando falta o elemento feminino, né? Então, Vênus, essa conjunção com Plutão, não é uma conjunção, eles estão trabalhando em conjunto, é uma outra conta que se faz, né? Com Plutão esse ano, vem para mostrar o radicalismo que nós vamos viver, emocional das relações, então aquela coisa da separação do joio e do trigo. Onde tem amor, não tem ódio, e ponto, certo? Porque não é justo a pessoa falar que, olha, eu amo essa pessoa, por isso eu fiz isso com ela. Olha, quem ama não agride, quem ama não ofende, certo? Quem ama não fere o outro, certo? Isso daí não é próprio do amor. O amor, ele está sempre disposto ali a se doar, né? Então, essa conjunção vem para nos chamar para essa doação de amor, para o lastro espiritual que o nosso mundo material precisa ter, certo? Então, olha, não se apegue a coisas demais, certo? Tenha respeito com as pessoas que gostam de você, com as pessoas que você gosta, mostre mais o seu afeto, mas assim, saia da superficialidade. É isso que essa conjunção vem falar, tá bom? Então, grande abraço, abraços estelares a todos, espero sempre um ótimo período, um ótimo 2023 para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até!